Boa noite, queridos. Privilégio estar aqui. Uberlândia é uma cidade, Deus sabe, é a minha testemunha, de que é uma cidade que marcou muito a minha vida, muito meu ministério. Foi aqui que o nosso filho, Felipe, de 30, vai fazer 33 agora, nasceu debaixo de um milagre. E Uberlândia foi aqui que Deus me deu a experiência, deu lindas experiências, na realidade, de vivermos momentos que até hoje eu compartilho aí fora. Então eu amo Uberlândia e a Igreja Sal da Terra, os queridos amigos como Alexandre, Paulo, e Maurício, Rosana e Marco e Ana, Antônio Rosa e tanto que esteve conosco, todos vocês. Não vou citar nomes aqui, porque certamente vou deixar alguém de fora. E só tem uma coisa que eu quero dizer, que para mim, Deus me deu o que em inglês chama-se de next level, um nível mais alto, é que Deus me deu o privilégio de nessa terra estar casado com uma mulher celeste. Então você que é casado, você não tem esse privilégio, às vezes eu tenho, porque minha esposa chama-se Celeste, né? Então esse é o next level, estar casado aqui na terra com uma mulher celeste, é um privilégio mesmo, muito bom, uma grande bênção. Irmãos, falar sobre oração é algo que realmente marca a minha paixão. Eu me lembro que sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre oração, eu me dedico a isso, tenho prazer, e às vezes já caí até em certo desafio. Tem uma irmã muito querida, amiga nossa, minha da Celeste, mora em Brasília, estava com um seminário lá, e ela me ligou: pastor, nós vamos dar aqui uma matéria no seminário, e a matéria é a oração. O senhor poderia vir? E eu falei: qual é a data? Acertamos a data, dá sim. Só que as aulas serão de segunda a sexta. Eu pensei: segunda a sexta. Então, segunda, tem 5 dias sobre oração, isso? Pode, claro. O que ela não me falou, que eu pensava que o seminário era à noite, que eu teria, então, uma aula de 45, 50 minutos, de segunda a sexta. Só o que ela não me falou, eu fiquei sabendo, assim, nos dias que antecediam, é que as aulas eram diurnas, e eram 8 horas de aula por dia. E ela falou: não, a gente faz um módulo todo, um semestre todo, numa semana. Eu falei: meu Senhor, eu vou ter que falar 40 horas sobre oração. Então o Senhor vai ter que encher a minha vida, o meu coração, sobre oração. Irmãos, eu vou te falar, se tivéssemos mais 40 horas, nós teríamos seguido falando. Porque foi um mover de Deus, aquela classe, segundo ela, todos foram muito tocados. Então, a oração é algo que bate forte no meu coração. Antes de me converter, eu tinha problemas aí com drogas e tudo, e uma juíza crente, que já está aposentada, ela tornou-se desembargadora, depois ministra, e essa juíza foi quem falou de Jesus para mim e para minha família, para minha casa. E eles iam orando por mim, pela minha vida, para minha conversão, por muito tempo, todo dia, de madrugada. Às vezes eu estava chegando da noite, e eles estavam saindo para orar. Então, quando eu me converti, eu não tive nenhuma sombra de dúvida que a oração é quem transforma o coração do homem, que a oração é quem alcança pessoas que naturalmente são inalcançáveis, mas na oração, obrigado, queridos, Deus te abençoe, a oração faz isso. Então eu tinha essa forte convicção no meu coração. Então eu me converti, e eu me converti. Não teve meia boca de conversão, foi conversão. Então, aquele que foi transformado, fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, e nesse reino habito até hoje. Não tive um dia de dúvida desse reino, não tive um dia de desânimo de ser cristão, de ser pastor, de servir a Deus. Nunca tive uma dúvida sequer, por um minuto que fosse, se era isso mesmo, mas foi uma transformação geral. Então eu me converti, procurei o pastor da igreja, com 30 dias de convertido, eu procurei o pastor e disse: pastor, eu sei que os irmãos oraram muito por mim. É isso mesmo. E ele era um missionário americano, muito querido. Eu disse: pastor, eu quero começar uma reunião de oração na igreja, eu mesmo, o senhor me deixa?
Aí ele pensou assim, imagine você, pastor, os pastores aqui, um cara com 30 dias de conversão, com aquele passado, chega para você e fala, eu quero começar uma reunião de oração, é meio desafiador. Mas ele viu a minha paixão e a minha determinação, ele falou assim, não, você pode começar assim, que dia que você quer começar? E eu naquela paixão disse para ele, como que dia, pastor? Todo dia, de segunda a segunda, nós vamos estar orando aqui na igreja, depois a gente toma um café e vai trabalhar, e fim de semana a gente fica em casa. Aí ele olhou para mim, eu acho que ele deve ter pensado, eu nunca perguntei isso para ele, ele não mora mais no Brasil, uma hora eu quero perguntar se ele lembra. Aí ele pôs a mão no bolso, pegou a chave da igreja, ficou olhando, acho que ele deve ter pensado assim, ó, puxa, nós oramos tanto por esse moço, e agora eu não posso dizer para ele, não começar uma reunião de oração. Aí disse, está aqui a chave, meu filho, pode começar. Eu disse, então agora no domingo, no culto, o senhor vai me permitir chamar as pessoas para essa reunião. Pode. Aí vai lá, o recém-convertido da igreja, um menininho, cheirando fralda, olha, nós vamos ter uma reunião de oração, todo dia, começando amanhã, às 7 da manhã, segunda a segunda, eu quero convidar você para vir orar comigo, com a turma que vai estar aqui, e começamos. A igreja tinha umas 70 pessoas, como um todo. Depois de 3 meses, nós tínhamos a média de 40, 45 pessoas participando das reuniões de oração. Então, foi assim que nasceu o meu ministério de chamado na área de oração, com 30 dias de convertidos. E nunca mais parei. Fizemos vigílias em Pouso Alegre, na região do sul de Minas, com várias igrejas de uma cidade. Fizemos vigílias fora do Brasil. O Alexandre e a Paula, quando trabalharam no Reino Unido, deve ter lembrado disso aí, quantas vigílias fizemos. Então, queridos, a minha paixão é a oração, porque eu sei quem me alcançou e eu sei como fui alcançado. Então, todos nós estamos incluídos naquela oração de Jesus, que ele disse, Pai, João 17, eu não oro somente por estes, mas eu oro por aqueles que ainda hão de crer em mim. São eu e você, somos nós. São aqueles que ainda crerão e são aqueles que já creram. Então, a oração de Jesus segue valendo. Então, nós temos que trabalhar a nossa parte. Orarmos por aqueles a quem Deus quer resgatar. Orarmos por situações das mais variadas. Nós temos uma paixão também, eu e minha esposa, é de que o Evangelho chegue a todos os povos, Mateus 24, 14, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Nós já fizemos muitos projetos para mobilizar oração por povos não alcançados. Fiz pelo mundo budista, fizemos pelo mundo hindu. Agora, minha esposa levou 2 anos traduzindo um material de oração do projeto Josué, que tem um perfil de um povo não alcançado todo dia. Eu recebo pelo meu celular, pelo meu e-mail. Você pode ir no site do projeto Josué e você vai acessar, vai estar em português. E só está em português porque a Celeste levou 2 anos traduzindo esse perfil, como voluntária, servindo, porque nós entendíamos, o Dan, lá do projeto Josué, dizia, mas Amaury, é muito trabalho, você não acha que vale a pena? Eu disse, Dan, se nós tivermos 100 pessoas no mundo todo orando em português, já vale a pena. Só que são milhares de pessoas hoje em dia que oram nesse sentido. Então, queridos, a nossa paixão em casa é a oração. Celeste e eu não deixamos de orar juntos nenhum dia, sempre oramos juntos, por nossa casa, pela igreja, pelo mundo, pelo Brasil, por todas as situações. Então, agora eu quero começar, já dando essa introdução, tendo dado essa introdução, falar com vocês sobre oração, porque se há uma coisa que não é bem compreendida, muitas vezes, nas igrejas, é a oração. Eu tive o privilégio de mobilizar a oração. De repente tem alguém aqui hoje, nessa igreja, que foi. Há alguém aqui que foi num projeto de oração, promovido pelo ID das Nações, que foi orar na Europa em 1997. E nós oramos em 16 capitais europeias. Tem alguém aqui que foi? Não, ninguém aqui nesse auditório. Eu falei, vou tentar, porque foram muitas pessoas de Uberlândia, foram 180 brasileiros de toda a parte do Brasil,
nós fomos orar crendo, né, no que Deus tinha, no potencial de Deus para a Europa, para nós, através da oração, sermos como parteiros espirituais daquele continente, que está grávido, mas não tinha forças para dar à luz, Isaías 37. Então nós vamos orar para, como parteira, a parteira ela não está grávida e ela não tem como dar à luz, mas a palavra da parteira de ânimo, né, vai lá, respira, força, ajuda, vai, faz força, até que o bebê nasça. Então nós somos parteiros espirituais, fomos lá, oramos, ajudamos, trabalhamos, e foi um movimento maravilhoso. Então, tudo isso aí nós fizemos, mas uma das coisas que eu notei, depois trabalhando também com a Dawn Ministries, ao redor do mundo todo, foi que, às vezes a gente fala oração, e a pessoa lê outra coisa. Ou você fala oração, aqui, e o cara aqui entendeu outra coisa. Muitos entendem guerra espiritual, muitos entendem dons do Espírito, muitos entendem qualquer outra coisa, mas não oração. E nessa noite, eu quero trabalhar com vocês sobre oração, para que possamos sair daqui hoje à noite, com o coração pulsando, para orarmos com liberdade, orarmos com facilidade, com muita facilidade. E nós temos que entender uma coisa, nós falamos de oração focado muitas vezes no Novo Testamento, mas rapidamente eu quero trabalhar com vocês um pouco da história da oração, porque o que nós temos que entender é que nós já estamos adiantados na história, já ouvimos sobre a oração Pai Nosso, já ouvimos muita coisa, mas desde o início da criação, nós temos que entender que o homem não tinha esse entendimento de que ele poderia orar, de que ele poderia ter acesso a Deus pela oração, pelo Espírito. Então, Deus veio trabalhando com o homem todo esse detalhe. Se você pegar no Novo Testamento, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o homem não falava com Deus no sentido de orar, era Deus que falava com o homem. E aí vamos seguindo. A palavra intercessão, petição, ações de graças vão surgindo um pouco mais à frente, no desenrolar da história do povo de Israel e depois da igreja. Então Deus vem trabalhando com o povo, desde o início da criação, a questão da oração, para relacionar-se com Ele. O caminhar no jardim de Deus com Adão e Eva era um momento de comunhão, era um momento de intimidade, era um momento de conversa face a face, oração. E depois foi roubado, tirado isso daí. Então, Deus falava com os homens, mas os homens não falavam com Deus. E aí, Deus veio trabalhando o coração do homem, para que o homem pudesse entender que o coração de Deus está aberto, para que o homem possa falar com Ele também. É muito interessante isso aí, né? Você pega, por exemplo, a primeira parte que parece e orou alguém, pelo menos aqui onde eu consegui achar, está em Gênesis capítulo 25, Isaac orou ao Senhor. Abraão teve experiências com Deus, visitação com Deus, mas ele não usa, a Bíblia não usa o termo para Abraão sobre oração. Em Gênesis 25, 21, a esposa de Isaac, ele ora ao Senhor, porque a sua esposa, Rebeca, ela era o quê? Estéril. E então, diz a palavra de Deus que ele orou por ela, e ela foi curada, e ela gerou um filho. E aí, certamente, esse desafio estava no coração de Isaac, porque ele sabia do seu pai, Abraão, que o gerou aos 99 anos de idade, e da sua mãe, Sara, que deu à luz aos 90 anos de idade. Então, Sara não somente teve um milagre de deixar de ser estéril, mas ela teve o milagre de dar à luz aos 90 anos de idade. Uma senhora de 90 anos de idade amamentando uma criança. Milagre. Isaac presenciou isso aí. Então, quando a sua esposa
não tinha condições de lhe dar um filho, o que ele faz? Eu vou orar. Porque Deus fez um milagre. Eu sou fruto de um milagre. Então eu vou orar pela minha esposa. E orou. E ali depois temos a mesma experiência, desafio do filho, Jacó. Raquel não dava luz, depois deu 2 filhos. Então, queridos, é muito interessante nós analisarmos essa situação. Jacó, ele faz uma oração também em Gênesis 32, 9, mas não é uma oração de comunhão com o Senhor. Deus aparece a ele. Essas aparições de Deus ali para os homens é algo que marca a vida de toda pessoa. Uma aparição de Deus não é algo como eu encontrasse um político. Eu estava, quando morava na Inglaterra, e o John Major era o primeiro-ministro. E eu morava numa cidadezinha pequena, e de repente eu vi um movimento, e as seguranças em volta de um homem. Quem era? John Major, o primeiro-ministro da Inglaterra. E eu fui lá, varei a segurança, cumprimentei o homem, e disse: meu nome é Amaury, eu sou do Brasil, e eu estou aqui servindo a Deus na sua nação, e orando por você. Aí ele: oh, o Brasil é tal, thank you, tal. Irmãos, mas foi uma coisa que eu lembro na minha memória. Mas um encontro com Deus, meus irmãos, transforma as nossas vidas, transforma as nossas perspectivas, entendimento. Somos mudados, somos mudados. Então Jacó, ele teve uma experiência com Deus, ele apareceu, o Senhor apareceu para Jacó. E aí Jacó faz aquela oração em Gênesis 32, 9, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me fizer tudo certinho comigo, então eu também vou até devolver o dízimo ao Senhor, eu vou fazer tudo certinho. Como se Deus fosse o Deus que se preocupa com fazermos o certo para recebermos os benefícios. Deus quer estar conosco na jornada, na caminhada, e na medida em que tivermos qualquer dificuldade ou desafio, ou erros ou pecados, Ele vem para nos restaurar. Ele foi atrás de Pedro, que o negou, para restaurar a Pedro. Ele apareceu a tantas pessoas que estavam em dificuldades e cujas vidas foram transformadas. Então, queridos, essas aparições, eu não quis trazer o laptop para trazer no avião para menos peso, aí tinha que anotar no celular, agora ele fica apagando toda hora, eu tenho que abrir aqui. Mas, então essas aparições levavam pessoas a até falarem com Deus, mas não eram orações do tipo que Deus espera de nós hoje. Não é a oração do socorro na hora do aperto: Senhor, me abençoar, Senhor, eu até vou ao culto, eu vou fazer uma campanha, algo assim. Deus não é esse Deus. Deus quer relacionar-se conosco na intimidade, no relacionamento, mudar essas situações. Depois, Moisés foi a pessoa que orou ao Senhor. Para mim, no Velho Testamento, há duas pessoas que entenderam a questão da oração e que viveram essa oração. Primeiro foi Moisés, porque Deus apareceu tantas vezes a Moisés, que Moisés começou a acessar o coração de Deus, e aí isso gerou intimidade, ao ponto de Deus falar assim: Moisés, eu vou destruir todo esse povo. E aí ele fala com o Senhor: o que é isso aí? Uma oração. Não, Senhor, não destrua esse povo. Se o Senhor não quiser levar esse povo, então o Senhor tira o meu nome também do livro da vida. Olha que ousadia é essa? Mas é alguém que acessou o coração de Deus, conhecia o coração misericordioso de Deus. Ele dizia: se eu orar a esse Deus, essas vidas serão transformadas. Moisés, ele entendeu isso. 40 dias de jejum, descia, depois 40 dias de jejum, a presença, a glória de Deus, o rosto dele resplandecia, mas ele não estava lá levantando as mãos para pessoas caírem, ele estava levando as pessoas até Deus e orando ao Deus que apareceu a ele. E depois temos vou encerrar essa parte do Velho Testamento, nós temos aqui os pais de Sansão. Eles receberam uma visitação, está lá no livro de Juízes. Eles receberam uma visitação, e disse assim: a sua mulher vai dar à luz um filho, esse será nazireu, você não vai cortar o cabelo dele, não vai beber vinho nem bebida forte. Eles ouvem aquilo, recebem a mensagem
E eles não pedem uma prova ao Senhor. Não, se foi o Senhor mesmo que falou comigo, se eu ouvi corretamente, então eu peço ao Senhor que me dê um sinal, mais uma vez. Eles entenderam a oração que ele fez, aí ele orou, Senhor. Foi, Senhor, o que eu vou fazer com essa criança? Como é que vai ser? Me ensina. Então, irmãos, quando Deus fala conosco, quando Deus aparece para nós, nós não temos que pensar, será que foi o Senhor mesmo? Será que isso é de Deus? Irmãos, eu sei quando o Espírito Santo fala comigo. Você sabe quando o Espírito Santo fala contigo. A paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Quantas vezes tivemos experiência com Deus, pelo Espírito Santo, com aquela paz? Aí não tem que questionar se é de Deus, não é Deus, foi Deus que falou comigo. Ele disse assim, o que é que eu vou fazer com essa criança, Senhor? Me ajuda, me ensina, eu creio na tua promessa. Então, queridos, o Velho Testamento já nos ensinava essa questão do relacionamento com o Senhor. E aí, eu vou encerrar aqui essa parte da oração no Velho Testamento, com relação à oração de Ana. Ana é aquela mulher que era a mãe do maior profeta do Velho Testamento, a mãe de Samuel. E essa mulher teve um problema. Qual era o problema dela? Esterilidade. Ela era estéril, não podia dar filhos. Vocês já viram quantas pessoas no Velho Testamento passaram por isso? E como a intervenção sobrenatural de Deus, através da oração, mudou essa situação? Eu passei por isso em Uberlândia, compartilhava com o Maurício e a Rosângela. O médico disse que a Celeste não poderia ter filhos, que deveríamos ir a São Paulo na época, ir num grande centro fazer um tratamento, que ia ser caro, difícil. E eu e a Celeste saímos de lá e disse, não, eu vou orar, nós vamos orar e Deus vai mudar essa situação. Nós oramos e Deus nos deu um lindo uberlandense chamado Felipe, 33 anos de idade agora, vai fazer daqui uns 2 meses. Então, queridos, essa questão desses desafios naturais precisam ser vencidos com oração. É com oração. Então, nós vamos seguindo aí no Velho Testamento. Ana tem essa dificuldade, pede a Deus um filho, porque ela era humilhada, e a palavra de Deus diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. E ela não ficou batendo boca com a sua concorrente, ela foi fazer o quê, queridos? Ela não armou uma situação, ela foi orar ao Senhor. E ali ela orou ao Senhor. E ali Ana chorou ao Senhor, diante de Deus. E aí o profeta Eli pensou que ela estava até embriagada. E aí ela falou, não, isso não é embriaguez, não é fruto de vinho, isso é fruto de dor de alma, isso é fruto de dor de espírito. Essas lágrimas são lágrimas de dor, de aflição. Quantos de vocês têm derramado lágrimas por aflições familiares, filhos, vizinhos, povos não alcançados, pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que estão enfermas, casais que estão, em vez de se amar, estão lutando, brigando um com o outro, e você coloca em oração, intercessão por esses casais, por esse enfermo, por aquela pessoa, e começa a chorar diante de Deus. Vou dizer algo para vocês aqui. Às vezes oramos com as nossas, em português, com a nossa voz. Às vezes, uns que têm aí o dom de língua, oram em língua. E às vezes, acabam-se as palavras, acabam-se as línguas, e vêm as lágrimas, por causa da dor da sua alma. E essa lágrima, eu a chamo de oração líquida, porque é a oração que você não tem mais palavras, ela escorre. Mas diz a palavra de Deus nos Salmos, que Deus envia o seu anjo, para que colete as suas lágrimas, e leve para o trono de Deus, e ali o Senhor move. Então, queridos, o Velho Testamento é rico
destes exemplos para que possamos nos relacionar com o Senhor da forma com que Deus vem esperando de nós. Conversa, comunhão, crer, intimidade. E o Velho Testamento tem um homem que foi rei, que ele era uma pessoa segundo o coração de Deus, ele era chamado Davi. Eu vou encerrar o Velho Testamento aqui com a questão, nós vamos ler aqui o Salmo 6. Vamos ler o Salmo 6. Porque é que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. O que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? É ser alguém que acessa a intimidade daquele que está diante dele. Vocês que são pais, vocês sabem quando os seus filhos acessam o teu coração. Vocês sabem também quando eles tentam manipular a situação. Mas você sabe quando ele de fato está acessando o seu coração. Você tem essa liberdade com ele. E Davi foi esse homem, vejam bem, nesse tempo que não se falava em oração, Deus não deu um curso de oração, não houve um ensinamento na lei, orarás ao Senhor teu Deus assim, 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 não tem, tinha lei, farás isso, fará aquilo, mas não tinha algo sobre a oração. E aqui, veja bem esse homem, que mesmo tendo errado, mesmo tendo feito coisas que nós muitas vezes não entendemos, por que ele se quebrantava, se humilhava, pedia perdão. E aqui o Salmo 6, vamos ler todo o Salmo, ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Se você se identificar com o Salmo 6, com parte da oração de Davi, ore junto com Davi aqui agora. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, e tirem-se de súbito cobertos de vexame. Irmãos, onde é que Davi, com quem que ele aprendeu a orar desse jeito? De onde é que vem esse ensinamento? Não é da lei, isso é de relacionamento com Deus, isso é de acessar o coração de Deus, o coração do Pai. E aí, então, agora, nós partimos para o Novo Testamento, onde no Velho Testamento vimos que Deus tentando ensinar as pessoas a se relacionarem com Ele, Deus aparecia e esperava que alguém de alguma forma respondesse. Mas no Novo Testamento, nós temos algo muito interessante aqui. No Novo Testamento, nós temos... Irmãos, está vendo a falta do computador? Sabe o que eu acabei de fazer aqui? Eu apaguei todas as minhas notas aqui, sem querer. No Novo Testamento, Deus vem ao encontro do homem. Agora eu vou falar sem a nota aqui. Deus vem ao encontro do homem de uma forma maravilhosa, porque não foi o homem que foi atrás de Deus, não foi o homem que subiu ao monte para encontrar Deus, não foi o homem que fez uma longa caminhada. Foi? Vai me ajudar? Eu apaguei aqui no Notes. Vê lá se está ali. Poxa vida aí, irmão, que isso? Sim, senhor. Obrigado. A oração é essa mesmo. É. Está aí, ó. Voltou.
Está aí no notes? Irmãos, uma salva de palmas para esse querido irmão aqui. Obrigado, querido. Pronto, não vai fechar e o apagado voltou aí, tá vendo? Mas aqui no Novo Testamento, nós temos esse Deus que fala assim: agora nós vamos fazer uma intervenção na terra, não como fizemos no Velho Testamento, mas vai ser de uma forma diferente, porque Deus não vai se manifestar em algumas epifanias, em alguns momentos. Deus vai passar a habitar entre nós, vai chamar-se Emanuel, Deus conosco, e aí Ele vai ser a imagem visível do Pai, e aí Ele vai nos ensinar a caminhar com o Pai, a orarmos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, porque o que Filipe está pedindo aqui, Senhor, mostra-nos o Pai, ele está querendo ver aquele Deus do Velho Testamento ainda. E Jesus diz: Filipe, você não entendeu ainda, eu estou aqui, quem vê a mim, vê o Pai. Então, às vezes nas nossas orações, nós queremos voltar ao Deus do Velho Testamento. Por quê? Porque é o Deus que está lá em cima do monte, ou o Deus que está lá nos céus, e aí nós oramos: amantíssimo Pai Celestial, e tudo. E aí Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que passar a nossa oração, o nosso modo de orar, o nosso modo de nos relacionarmos com Deus, por meio de Jesus. Temos que trazer Jesus para nossas vidas. Jesus tem que ser a nossa suficiência. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o viticultor, quer dizer, Ele cuida, mas eu é que sou a videira. Se você estiver em mim, ligado em mim, você vai dar muito fruto. Se você ligar comigo, tiver intimidade comigo, a tua oração vai ser diferente, porque você não vai estar orando a um Deus que está lá em cima nos céus, mas você vai estar orando a Jesus, que é parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, somos um. Deus é o Pai, Jesus é a palavra, o Espírito é o vento, sopra. Então, queridos, a nossa perspectiva de oração tem que deixar de ser do Velho Testamento, tem que deixar de ser com aquela perspectiva do Velho Testamento, e passar a ser com o entendimento do Novo Testamento, do Deus do monte que aparecia a Moisés, a Jesus que habita entre nós, Emanuel. Se você passar por essa experiência, a sua vida de oração vai mudar, porque no momento que você mudar a sua perspectiva do jeito de orar, enquanto você está orando aquele Deus que está lá, e você está até, ora com certo receio, mas quando você muda essa perspectiva e passa a relacionar-se com Jesus, e Jesus passa a ser esse Deus da tua intimidade, do teu momento, as coisas certamente mudarão, queridos, totalmente nas nossas vidas. É um privilégio nós orarmos dessa forma. Aqui em Uberlândia, por isso que eu amo Uberlândia, irmãos, aqui tem coisas maravilhosas na cidade. Tem praia clube, tem Cajubá, tem tanta coisa boa, mas para mim o que mais, a paixão minha para Uberlândia, essas são as experiências que eu tive com Deus. Eu vivia o Deus do Velho Testamento, e no ano que meu filho nasceu, aqui em 1986, eu acordei uma madrugada, eu fui lá no quartinho dele para me orar, o quarto que estava preparado para ele, com bercinho, com tudo, faltava pouco para ele nascer, e comecei a orar. E aí, o Senhor veio naquela noite, mas foi uma visitação maravilhosa do Senhor na minha vida, que me mudou completamente. Eu já tinha a alegria e o gozo da salvação. Aí aquela noite, eu passei a ter o rio que fluía de dentro de mim, o rio de Deus. Foi algo maravilhoso. Deus trabalhou comigo a questão do perdão. Irmãos, para você orar, para você ter liberdade, acesso ao coração do Pai, Jesus deixou isso bem claro. Se você ia trazer aqui a tua oferta ao altar, lembrar que teu irmão tem uma coisa contra ti, deixa a oferta, vai lá acertar com teu irmão. Às vezes a gente está orando e tudo, mas o nosso coração tem muitas raposinhas, muitas situações de raiva contra a gente, de ressentimentos e tudo. Irmãos, a oração da intimidade, a vida com Deus, é aquela vida cujo coração está liberado. O acesso não tem bloqueios, que tem que ficar desviando, igual em condomínio. É livre.
libera. Aí Deus falou comigo. Em 1971, eu tinha 11 anos de idade. Nós voltávamos de um almoço domingo, eu, minha mãe, minhas 2 irmãs e meu pai. Nenhum de nós éramos convertidos. Meu pai, ele tinha... Eu tenho que olhar o tempo, que cuidar. A gente vai até 9h15, é isso? 9h15? 9. Aí eu tinha que olhar essa situação, voltando a essa situação do meu pai, né? Então, assim, meu pai, ele tinha um negócio de importação, em 1970. Ele tinha um avião, ele importava as coisas do Paraguai para o Brasil. Também era conhecido como contrabando. Aí você escolhe um ou outro, pode usar os dois. Para não ficar muito mal, ela fala assim, não, tem um negócio de importação. Era contrabando. E meu pai ganhou muito dinheiro. A Polícia Federal várias vezes esteve lá em casa. Não tinha um japonês da Polícia Federal, mas tinha outros. Foi lá em casa, eu era criança. Dizia, fala para mim onde está seu pai. Punha uma arma na cabeça da minha mãe, dizia, onde está teu marido? E eles cansaram daquela vida. E aí, meu pai e minha mãe disseram, então nós vamos acabar com esse negócio, vamos pegar o dinheiro que temos, vamos mudar para Belo Horizonte e vamos começar um negócio legal. E nós saímos para almoçar, e era o almoço de celebração. Na volta, um carro bateu no carro nosso, meu pai tinha tomado alguma coisa, foi discutir com o motorista, nós querendo puxar meu pai, não, larga disso, pai, vamos embora, eu, minha mãe e minhas irmãs. E ele começou a provocar tanto o motorista que ele veio com uma faca e esfaqueou meu pai 18 vezes, bem em frente dos nossos olhos. Aquilo foi, você pode imaginar, não precisa dizer o traumático, quão traumático isso foi. Então eu cresci dentro de mim com muita raiva, com muita vontade de vingar, com vontade de matar aquele homem. Ele roubou o pai que eu tinha, que brincava comigo, que eu tinha uma perspectiva de crescer, de ter um pai do meu lado. Roubou simplesmente isso aí. Depois eu me converti, esqueceu aquela toda situação, e estou morando em Uberlândia em 1986. E Deus vem numa noite e visita o meu coração, nesse momento de oração, e fala comigo, Amaurinho, você tem ódio no seu coração. Para você acessar o meu coração, você tem que liberar esse ódio. Porque senão você cria bloqueios entre mim e ti, porque eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus de perdão. Como é que você pode fazer isso? Eu disse, mas Senhor, eu sou pastor. Eu já era pastor. Como é que eu posso ter ódio? Ele disse, você tem ódio do homem que matou o seu pai. Ah, mas ele matou o meu pai. Mas você tem que perdoá-lo. Então foi um momento de muito choro, muita coisa, e eu não vou entrar em muito detalhe, mas depois de muito tempo eu disse, Senhor, eu perdoo esse homem. Parece que saiu de dentro de mim muita coisa mal, que me fazia mal, aquilo saiu de dentro de mim, porque eu liberei perdão. Aí o acesso ao coração do Pai, Alex, mudou. Aí eu comecei a falar com Deus de uma forma diferente, porque não havia aqueles bloqueios mais. Eu estava livre para acessar o coração do Pai. Aí Deus me curou de mais uma coisa aquela noite. Por isso que eu amo Uberlândia. Deus falou assim comigo, você diz por aí que você é órfão. Sim, Senhor. Eu digo que eu sou órfão. E Deus disse assim, e eu o que sou? E eu comecei a pensar, eu disse, tu és meu pai. Tu és meu pai, 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 tu és meu pai. Fui declarando todas essas coisas, todo esse tempo. Foi um tempo de, imagina, foram horas assim, chorando, sendo curado, tratado. Irmãos, o rio de água viva de Deus entrou dentro de mim. Porque Deus me disse, você nunca foi órfão, porque eu sempre fui seu pai. Então, eu estou convicto aqui hoje à noite, que estou falando para um grupo de irmãos e irmãs, onde não há nenhum órfão aqui hoje à noite. Todos nós temos um pai.
Então eu passei a acessar o coração de Deus como Pai, e não mais como Deus do Velho Testamento, que está lá em cima no monte, que está lá em cima, que fala através de Moisés, e nós temos que ficar de longe. Mas aí Deus disse: você tem acesso ao meu coração, pode falar, pode orar, pode pedir, aqui estou. Irmãos, mudou a minha perspectiva de oração. Aí eu passei a entender aquilo que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus passou a ser a forma, o centro da oração. E aí então, Jesus vem nos ensinando. Você abre, por exemplo, Mateus capítulo 6. Obrigado, querido. Mateus capítulo 6. Você verá isso em Mateus capítulo 6. Jesus fala sobre oração em Mateus 6, fala sobre oração em Mateus 7, porque Jesus quis trazer essa nova perspectiva para as nossas vidas. Mateus capítulo 6. Jesus fala assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Na verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então aqui Jesus está nos ensinando o caminho da oração, que é orar ao Pai. Ao Pai. Eu falava numa conferência uma vez, e eu tratei essa situação, e uma pessoa me procurou depois e disse assim: eu tenho muita dificuldade. Muito obrigado, querido. Eu tenho muita dificuldade de orar no quarto sozinha, mas eu tenho muita facilidade de orar numa grande reunião de oração, todo mundo orando ali, eu não tenho problema nenhum. Mas quando está só eu e Deus, eu tenho dificuldade. Sabe qual é o problema dessa irmã? Porque ela tinha dificuldade de ter acesso ao Pai. Ao Deus da multidão, ela não tinha dificuldade nenhuma. Mas ao Deus Pai, só ela e Ele, ela tinha dificuldade. E aí depois entendemos por quê. Ela falou comigo. Porque o pai dela abusou dela. Então a imagem de pai que ela tinha era rejeição. Ela não queria nada com o pai. Então a gente teve que trabalhar com ela a situação, e ela, até que Deus a levou a perdoar o pai, ela escreveu uma carta de perdão para o pai, e aí a sua vida de oração então foi transformada. Então, queridos, Jesus aqui em Mateus 6 está nos ensinando duas coisas: a oração, oramos ao Pai, na nossa intimidade. Então, nós temos que acessar até que ponto eu tenho essa facilidade de orar ao Pai. Com o volume de divórcios acontecendo hoje em dia, crianças crescendo sem a referência do pai, então você ensinar alguém a orar a Deus como Pai, pode ser um vácuo, pode ser um vazio. Então nós temos que trazer eles para perto, ensinar a essas pessoas o que Jesus ensinou, que esse Deus que cuida de você, que nunca vai te deixar, que nunca vai te desamparar. Talvez o casamento do papai e mamãe não deu certo, talvez teu pai abandonou a mamãe por outra mulher, mas Deus nunca vai te abandonar. Ele é teu pai, Ele vai te pôr no braço, Ele vai te abraçar, Ele vai cuidar. A vida de oração dessa criança vai mudar. Amanhã, se Deus permitir, teremos um vídeo sobre um ministério que um colega meu lá da Índia, o Anton Cruz, tem com crianças. Ele tem 10.000 crianças que ele ensina essas crianças a orarem. E são crianças que foram abandonadas. Eles encontram as crianças literalmente no lixo. Muitas delas no lixo. Algumas são jogadas fora porque são leprosos, os pais leprosos, etc. E são essas crianças, que ele diz, rejeitadas, abandonadas, que são lixo que Deus ama e que Deus tem usado. E essas crianças têm um forte mover de oração. Eu sei disso porque na igreja Sal da Terra, que plantamos em Pouso Alegre, nós trabalhamos muitas crianças na área de oração. É impressionante o mover de Deus no meio das crianças.
Eu tenho outro amigo que chama Peter Serranoani, que é da África do Sul. Ele tem um ministério forte também. Ele trabalha em parceria com o Anton da Índia, com crianças. Eu estive lá. E ele me levou lá. As crianças saem da escola. Ele mora num bairro chamado Orange Farms, que é uma favelona grande. E as crianças não têm comida. Então elas saem da escola, eles preparam primeiro comida para as crianças. E depois ensinam essas crianças a orar. Irmãos, essas crianças ministram louvor, pregam, oram pelos enfermos. E é impressionante ver o mover de Deus no meio dessas crianças. E o Peter diz assim para mim, quando eu tenho pedido de oração assim, que é meio urgente, que é daqueles assim que é só milagre mesmo, eu nem procuro primeiro os adultos, eu já corro nas crianças e falo, vem cá, ora com o Peter, ora por essa situação. Ele falou assim, para as crianças, ela tem um link com o coração do Pai que é fantástico. Basta uma palavra e uma lágrima, está resolvido. Acesso ao coração do Pai. Temos que treinar os nossos pequeninos a terem acesso ao coração do Pai. Então, para fazermos isso, nós temos que ter acesso ao coração do Pai. Temos que desfrutar desse Pai, que é maravilhoso. E na intimidade, nossa questão muitas vezes, que Jesus trata, e ele usou um outro exemplo, lá em Lucas, quando ele disse que duas pessoas subiram para orar. Um orava com aquelas roupas bonitas, ó Deus, obrigado, que eu não sou como esses pecadores que estão por aí, e tudo mais, para serem vistos pelos homens. E um publicano batia no peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Deus diz, esse subiu justificado para casa. Essa oração foi ouvida, porque é a oração da intimidade, da quietude, do quarto, não para aparecer para os homens. Então, irmãos, vamos trabalhar essa questão do nosso quarto. Aquele filme Quarto de Guerra é muito bonito, né? Todos que viram, é maravilhoso. Se você não pode ter um quarto de guerra na sua casa, ou um canto assim, tem o teu canto, onde você e Deus. Você chega ali, você ora, aquilo flui facilmente. Nós temos que ter esse hábito. Nós fazemos salas de oração, 24/7, né? Trouxemos para o Brasil esse movimento, junto com o Sal da Terra. Aqui nós denominamos reação em cadeia na época, né? A Elisete vai lembrar bem, fizemos muitos, né? Quantas salas, né? E então as salas de oração, quando as pessoas, é impressionante isso, é muito importante. Por isso que eu digo para você, estabelece isso na sua casa, na sua vida. Você mantém aquele lugar de oração. Então as pessoas, por exemplo, na sala de oração 24/7, você chega, a facilidade com que você entra na presença do Pai e começa a orar é muito grande, porque o ambiente está impregnado de oração. Você quase que pega no espírito de oração, assim, flui facilmente. Então, arranja um cantinho, um lugar na sua casa, uma cadeira que você ajoelha, senta, abre a Bíblia e gasta ali na presença do Pai aquele tempo. Você verá como fará uma tremenda mudança na sua vida de oração. Aí nós vamos para Mateus 7. Jesus aqui, ele ensina a oração, que ele não ensina uma oração, mas ele ensina a orar. É diferente. Às vezes nós usamos como uma oração, mas aqui ele ensina a orar. Você vai ao teu Pai, você vai perdoar, você vai trabalhar com a gente os passos da oração. E agora aqui, no capítulo 7, ele abre sobre essa questão da oração novamente. Aqui no versículo 7, ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, Jesus sai do capítulo 6 e vem para o capítulo 7, trazendo a presença do Pai, da intimidade e desafiando-nos a crer que você pode bater e vai abrir, que você vai pedir e vai receber, que não há impossíveis nesse sentido, que não há situações difíceis. Deus atua em todas as áreas. Então você busca, você encontra, você bate, abre, você pede e recebe. Então isso faz uma diferença em nossas vidas. Então, queridos, eu quero dizer algo para vocês. Alguns sabem aqui, eu estou sem correr tem um período, por causa que tive um problema no joelho, mas aqui mesmo em Uberlândia treinei muitas vezes, inclusive para a maior prova que eu já corri na vida, e foi uma prova de 90 quilômetros na África do Sul. Eu vim treinar, eu estava aqui e eu fiz o treino que a gente chama de longão, aqueles que correm sabem do que eu estou falando,
lá no Parque do Sabiá. Eu dei 14 voltas. Cheguei, era 4h30 da manhã. Estava escuro, parque lá, entrei. Aí montei do lado do carro lá, um negócio de vez em quando eu pegava uma coisa para comer e tal. E foi, acho que até meio-dia, se eu não me engano, não lembro bem, uma coisa assim, meio-dia e pouco. Aí as pessoas perguntavam para mim assim, como é que você conseguiu correr tanto? É simples, é um passo de cada vez. É um passo aqui, outro ali, que vão virando 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, 100 quilômetros, você vai embora. Então, a nossa vida de oração é a mesma coisa. Ninguém vai orar aqui 10 horas a partir de hoje, imediatamente. Mas se você começar a gastar tempo na presença do Pai, você está indo no carro, de repente você começa a orar, começa a ter comunhão. No seu trabalho você chega e coloca diante de Deus, às vezes nem vai poder ajoelhar, mas você vai colocar diante de Deus. Coloca esse dia nas suas mãos. O Senhor já sabe os desafios que eu estaria enfrentando nesse local. E o Senhor pode todas as coisas, ajuda-me. Chega na tua casa com a tua esposa, ora com ela, ora. Então, aí Deus vai te ajudando no crescimento da vida de oração. Aliás, eu quero dar um rápido testemunho aqui. Um amigo meu lá de Recife, o pastor Roma, ele é grandão, tem 2 metros e 5. E acredita você ou não, o carro predileto dele, a filha dele é casada com um cara que tem muito recurso, mandou ele escolher o carro que ele quisesse. Sabe qual o carro que ele escolheu? Não estou desprezando o carro não, mas estou dizendo assim, olha, vamos lembrar, ele tem 2 metros e 5, ele escolheu um Uno Mille, aquilo ele fica assim meio que, quase que tem que abrir, igual um abridor de lado, dá para ele sair. Eu falei, Roma, mas você é muito grande para um carro pequeno assim. A minha filha falou que eu podia pegar qualquer carro, mas eu amo o Uno Mille. Só que não dá para andar atrás do Roma no banco, porque aquilo, bom, deixa de lado. E o genro dele, esse que tem muitas condições, é um dos diretores do Bank of America nos Estados Unidos. Ele era um executivo de alto escalão, hoje ele é um dos diretores principais. Como é que ele conseguiu isso aí? O presidente do banco foi resolver uma situação na sala dele. Quando o presidente do banco chegou na sala dele, as persianas estavam fechadas assim, semi-fechadas. E aí o presidente achou estranho aquilo lá. O presidente chegou perto da persiana e olhou para ver se ele estava lá. Quando o presidente olhou, esse diretor, esse executivo, estava ajoelhado diante da sua cadeira, orando. O presidente do banco saiu, foi embora. O presidente do banco chamou na sala dele, então, sobe aqui, quero falar contigo. E aí ele chegou lá, o presidente disse, olha, eu tenho que nomear um dos diretores nacionais do banco, nós temos alguns, um aposentou-se, há uma lista de pessoas muito qualificadas, mas eu fui hoje na tua sala para te perguntar uma coisa, e eu te vi de joelho lá, você estava orando? Ele disse, eu estava orando. Então, no meu coração eu pensei assim, o nosso banco precisa de um homem assim, que vai orar pelo banco. Então, você será esse novo diretor. Então, queridos, essa questão de praticarmos a oração é muito importante. E a oração na vida da igreja é o que levanta a igreja, é o sopro de Deus. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então é por aí, queridos, é por aí. Deus movendo através da oração, o Espírito de Deus começa a mover e coisas começam a acontecer. Homens e mulheres que não queriam nada com Deus, de repente estão chorando. Tem um médico em Vitória, toda vez que eu lembro dessa situação de Deus transformar pessoas que não querem nada, eu me lembro dele, aí eu fico já com pesar por ele, coitado desse irmão, num bom sentido. Ele era arrogante, a mulher dele convertida, mulher de Deus, e ele arrogante, falava mal dos crentes e tudo, até que o dia que o Espírito Santo de Deus soprou no coração dele, e aí esse médico se converteu. Mas irmãos, vou falar uma coisa para você, tem hora que eu olhava para ele na reunião, eu tinha até dó dele, eu falei, meu Deus, o senhor está judiando dele demais. Ele só chorava, ajoelhado, chorando. Falei, agora o senhor quebrantou o homem com força. Aquele homem arrogante, de repente, começaram a orar por ele,
começaram a orar por ele. O Espírito de Deus começou a soprar. E quando o Espírito soprou, aquele homem não aguentou, não resistiu, caiu. E ele, toda a reunião que ela está lá, esse irmão, chorando, mas chorando, quebrantado. Falei, que coisa, Senhor. O Senhor transforma o coração das pessoas. Né? Pessoas que estão enfermas, com aquela enfermidade, e às vezes assim, está lutando, mas de repente a igreja começa a orar. A igreja se mobiliza em oração. Os irmãos começam a orar. E não estão pedindo assim, fazendo uma campanha, estão falando ao Pai. Pai, olha aí teu filho, tua filha. Aí o outro fala, e de repente os céus visitam. E aí é a manifestação de cura. Outro dia, na igreja, tivemos uma experiência maravilhosa. Tem um menino muito querido, nós amamos muito a vida dele. E a mãe dele veio e disse, pastor. E ele é um menino bem, assim, ativo, para não falar ligado em 220 ou 440. A mãe disse, pastor, meu filho começou a queixar de uma dor nas costas, fomos no médico, ele tirou uma radiografia, e aí a coluna dele está assim. Então, ele vai ter que usar um colete, segundo o médico, um colete de ferro, metal, só vai tirar para tomar banho. Tem que ficar o tempo todo. Minha irmã, vamos orar. Igreja, chamamos a igreja, oramos com o pequeno Samuel. 15 dias depois, a mãe tinha outra consulta no mesmo médico, foi lá, levou o Samuel, ele tirou uma outra radiografia e mandou vir. Ela levou a outra radiografia, e quando chegou a radiografia, ele disse, de quem que é essa radiografia aqui? Ela disse, do Samuel. Não, mas e essa outra aqui? É do Samuel. Não. De quem que é essa? Do Samuel. E essa outra? Do Samuel, mas não pode ser. Essa coluna aqui está totalmente certa, ereta, certinho, não tem problema, e essa outra está toda encurvada. A anterior e a posterior ao movimento de oração na igreja. Então, queridos, a igreja passa a experimentar coisas assim, maravilhosas. Nós passamos a acreditar no poder da oração, que se nós orarmos, Deus fará. De repente Deus começa a colocar no coração dos irmãos, nós queremos um lugar maior, queremos um lugar nosso, e começam a orar, e de repente, pum, o Espírito Santo move, está aí, chegou. Não precisa fazer loucura, Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que provê. Então, queridos, Jesus traz aqui no Novo Testamento essas razões pelas quais devemos orar ao Pai, na nossa intimidade. E esse Deus que vê na intimidade promove muitas mudanças, certamente muitas mudanças. Todo cristão é um intercessor, porque às vezes a gente confunde essa questão da oração, Alex. A gente pensa assim, bom, a minha questão é o louvor, ou a minha questão é o ministério infantil, é os jovens. Não interessa se o seu ministério é louvor, infantil, jovens, mídia, som, seja qual for. Todos nós somos chamados para orar, para ter comunhão com Deus. Então, se é uma coisa que eu aprendi com Deus, falando em igrejas, em conferências, em vários desses países por onde a gente trabalhou, e foram bastantes. Primeiro, quando você fala em oração, o pessoal lê aquilo que não é. Segundo, eles falam assim, vou reunir todos os intercessores da igreja, e você vai falar para os intercessores. Ah, que bom. É uma igreja, digamos, 1000 membros. Aí ele trazia lá 70 intercessores. E eu ficava pensando, onde é que estão os outros 930 dessa igreja? Por que só 70 estão aqui orando, ou aprendendo mais sobre oração? Então Deus começou a trabalhar isso no meu coração, e Deus colocou algo no meu coração. Primeiro, aí eu escrevi esse livro. Eu, o intercessor, trabalhando nessa perspectiva de que cada cristão nascido de novo é um intercessor. Todos nós. Eu, com 30 dias de conversão, comecei uma reunião de oração. Quanto tempo você está convertido? Então, acho que já é hora de todos nós podermos fazer muito mais na área de oração. Então, Deus trabalhou isso comigo, que cada cristão é um intercessor. Porque não tem, às vezes a gente pensa assim, né? Mas eu não tenho arrepio, pastor. Eu não tenho aquele... Então eu não sirvo para oração, não é? Assim diz. Bem, você pode ter teus, né? Mas eu creio no Deus que fala no sussurro. Elias,
Elias, sai da caverna, Elias. Deus que fala na intimidade. Deus que usa um profeta, uma profecia, aleluia. Mas nós não podemos pensar que para ser um intercessor, eu tenho que estar vendo um anjo, eu tenho que estar tendo isso e aquilo. Você tem que ter acesso ao coração do teu Pai. Deus trabalhou no meu coração nesse sentido, que Deus não quer somente um grupo de intercessão na igreja. Deus não quer uma SWAT espiritual, um BOP. Tem alguém lá que está precisando, corre lá, chama aqueles irmãos lá que eles vão orar, procura eles lá. Não, isso é problema nosso aqui, somos família de Deus, todos nós temos o mesmo Pai. Que história é essa? Nós todos vamos orar, podemos orar, tem autoridade para orar. E aí é lógico, há aqueles que querem ser os terroristas na área de oração, né? Se você é novo na fé, é melhor você não orar não, sabe por quê? O diabo vai te retalhar, hein? Irmãos, nós temos um Pai que disse assim: aqueles que estão aqui na minha mão, ninguém, nem nada, vai tirá-los das minhas mãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, você é muito bem-vindo sim para orar. Não estou falando para você ir lá e chutar lá a porta do terreiro de macumba e arranjar confusão, não estou nada dessas coisas. Eu estou falando para você orar. Pai, eu estou aqui diante de Ti. Pai, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Pai, está aqui meu vizinho, está aqui o meu pastor, está aqui o pessoal do louvor, está aqui o ministério infantil, está aqui essa criança que está precisando. Pai, Pai, Pai. É nesse sentido que nós estamos falando. Você é muito bem-vindo para orar. Não tenha crise. Nada que o inimigo pode fazer o que você quiser. Alguns irmãos, outro dia, estava uma irmã orando assim, eu fiquei pensando assim, hein? Ela falou assim: Senhor, faz o Amauri invisível aos olhos do inimigo. Eu não quero ficar invisível, não. Quero ficar dizendo assim, estou aqui, você pode vir, Satanás, o que for aí, com os teus demônios e tal, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Estou aqui coberto pelo sangue de Jesus. Quando você olha para mim, você vê o Espírito Santo de Deus dentro de mim, e você treme, porque você sabe que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Acabou a conversa, não tem que ter medo. Fazer invisível, por causa do quê? Deixa eu bem visível, para ser testemunho do poder de Deus, da glória de Deus. Então, queridos, é muito simples a questão da oração. A palavra nos leva a orar, nos ajuda a orar, e muitas pessoas, elas mostram a importância de orarmos a palavra. Eu reforço isso. Só temos que tomar cuidado com um detalhe. Nós não podemos cobrar de Deus situações. O Senhor vai fazer sim, está escrito aqui, irmãos, nós não estamos falando com qualquer um, nós estamos falando com o nosso Pai. Você fala assim com o teu Pai? Então, Senhor, eu creio na promessa, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu estou orando a palavra, porque a palavra gerou fé no meu coração. Então, trabalha essa questão da palavra, está escrito, você viu o que Deus fez lá, e o Deus que fez isso ontem, hoje o será. Irmão, não precisa trazer outra não, sabe por causa do quê? Senão eles vão pensar que eu vou falar mais 1 hora aqui. Não, eu prometi que eu vou encerrar, já está na hora de encerrar, viu? Muito obrigado, querido, estou só muito grato a ti mesmo. Então, queridos, amanhã a gente vai seguir falando com vocês aqui, né? Mas nesse breve tempo aqui, não é aquele seminário de 40 horas, né? Então, não espero que os irmãos, não vou gastar mais tempo aqui, mas é isso que nós queremos entender. O Deus do Velho Testamento veio trabalhando o coração do homem, e o Deus Emanuel do Novo Testamento disse: esse é meu Pai, quem vê a mim vê o Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vamos por meio de Jesus, nós temos acesso ao coração do Pai, mas por isso tira tudo aquilo que é obstáculo do seu coração, e ore a esse Deus que cuide de ti. E aí a questão está resolvida. Aí você vai estar orando com mais facilidade e não com mais dificuldade. Tem um homem, eu vou encerrar com essa frase, que é o fundador, obrigado querida, viu? Obrigado.
Pode falar mais uma hora. Quantos aqui já ouviram falar lá em Kansas City, do IHOP, International House of Prayer? Eu vi várias mãos aqui, né? Inclusive, você pode entrar no site deles e orar juntamente com eles, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o fundador do IHOP é um homem de Deus chamado Mike Bickle. E o Mike fala algo que é muito interessante, marcou a minha vida. O Mike diz o seguinte, que a oração que não é prazerosa não é sustentável. Guarde bem isso. A oração que não é prazerosa não é sustentável. O que ele quer dizer com isso? Se eu não estabeleço uma forma agradável, prazerosa de orar, de estar na presença de Deus, mas eu faço algo mais religioso, não vai durar. Não vai rolar. Uma semana, uns dias, daqui a pouco você já desanimou. Mas se você faz aquilo de uma forma prazerosa, pode ter certeza, o resto da sua vida, você vai ser uma pessoa de oração. Amém, queridos?